Essa dúvida me atormentava durante muito tempo, mas por que se por um único pecado desse Adão, o pecado entrou no mundo? E segundo Paulo, que propaga essa teologia maligna do de todos já nascer debaixo do pecado. Porque é uma teologia lá do Templo de Jerusalém para manutenção dos sacrifícios, para manutenção de um povo que dependia financeiramente daquilo. De matança de boi todo dia, de matança de ovelha, de cabra, de rolinha, de gente emprestando dinheiro a juros para um povo que não tinha dinheiro, para pagar um pecado que supostamente ele já tinha nascido em pecado. Ora, mas se por único pecado desse Adão entrou no mundo e todo esse pecado passou para toda a humanidade, ora, quem é maior? O pecado de Adão ou o sacrifício de Jesus em tese? Qualquer um vai dizer, de bom senso, vai dizer, não, o sacrifício de Jesus tirou todo o pecado. O próprio João Batista vai dizer lá, eis o Cordeiro que tira todo o pecado. O próprio João comprou essa ideia do templo, dizendo que aquele que era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Mas Jesus entra, é sacrificado e é morto por conta do pecado. Não é isso? Ele não tinha que pagar o meu pecado e o seu? Ele foi morto por conta do pecado, se fez pecado. Ele já nasceu em pecado. É só você ler Levítico. A criança que nasce do sangue da mãe já nasce em pecado. Agora, por que esse Jesus aqui não tirou o pecado do primeiro Adão? Porque não tira, é impossível tirar, sabe por quê? Porque isso é uma construção do templo de Jerusalém. Todo mundo tem que ser pecador. Todo mundo tem que vir anualmente aqui para oferecer o seu sacrifício pelo pecado, seja voluntário, seja involuntário, seja qualquer tipo de pecado listado lá no livro de Levítico. Tem que vir anualmente. E diariamente tinha sacrifício. Todos os dias tinha sacrifício. De novilha, de bezerro, de cabra, de ovelha, de rolinha, todo santo dia, todo santo dia. Mas aí Jesus não tira esse pecado do mundo, porque o pecado está em todo lugar. E a minha consciência ficava me dizendo, como assim? Como assim? É maior? O pecado de Adão é maior do que o sacrifício de Jesus que não tirou isso? Só que no pecado que foi estabelecido pelo Templo de Jerusalém, eu precisava oferecer um animal, ou uma rolinha que fosse, ou uma oferta de flor de farinha com azeite. Mas agora para a redenção, através de Jesus, está lá em Romanos, o próprio Paulo vai dizer que eu preciso confessar com a minha boca. E que eu preciso levantar, como muitos dizem hoje, a minha mão para ser salvo. Ora, mas muita gente está fazendo isso e a consciência continua dizendo para ela que ela é pecadora. Por quê? Por conta do sangue, porque todos nasceram debaixo dessa teologia da maldição da mulher que sangra. A mulher que sangra, porque foi ela que pecou primeiro. Então é uma condenação da mulher, que já é uma coisa absurda, é uma coisa assim assustadora, essa condenação da mulher por conta da menstruação, porque quem estuda biologia sabe muito bem o que é a menstruação e que um dia a menstruação cessa, né, naturalmente. Então, cessaria o pecado da mulher na menopausa? É questão de pensar, gente, de bom senso. Ora, se o que justifica e legitima o pecado é o sangue da mulher segundo o Levítico, então na menopausa tinha que acabar o pecado da mulher. Não é assim que funciona para o Templo de Jerusalém, não. Você tem que ir lá todo dia confessar seu pecado. Tiago diz, não, você tem que confessar um para o outro. Você tem que batizar. Você tem que confessar. Você tem que seguir os ritos, participar da ceia. Você tem que fazer isso, aquilo. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, a sensação é ainda
de consciência pesada de pecado. Porque Paulo disse que se dissermos que não temos pecado, fazemos de mentiroso. Paulo mesmo disse, miserável homem que sou. E ele tenta justificar, não é o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, que detesto, esse eu faço. Porque isso é da natureza humana, isso se dá porque a gente tem cérebro. Não porque tem um espíritozinho do mal aí tentando te enlouquecer. É cérebro, nós temos cérebro. Fazemos coisas certas e coisas erradas. Mas aí a teologia do Templo de Jerusalém não. Já espiritualiza tudo e você é um pecador desgraçado. E mesmo trazendo uma oferta todo ano, você continua sendo um pecador desgraçado. E todo ano você confessando seus pecados para o padre, para o pastor, para o irmão, você continua um pecador desgraçado. Mesmo você sendo uma pessoa boa, jejuando, orando e correndo e fazendo caridade, você é um pecador desgraçado. Você é um pecador desgraçado. Nada tira você dessa condição de pecador desgraçado. Até que o pessoal fica esperando a segunda vinda de Jesus. Olha como que a religião rouba uma consciência, a nossa consciência. Te aprisiona dizendo que você é um maldito. Porque todo aquele que descumprir a lei é maldito, está escrito. E não há um que consiga cumprir a lei, está dito. Então você não tem para onde você fugir. Se você correr do diabo, é pego pelo Satanás. Ou se você fugir do Satanás, o inferno te pega. É uma teologia, sabe, desumana, desonesta, covarde, sacana. E ela mantém as pessoas acorrentadas ao sistema. Por quê? Porque eu preciso estar lá. Agora eu não preciso mais sacrificar animal, né? Porque Cristo já foi sacrificado. Mas você precisa confessar seus pecados direto. Ora, mas Cristo já morreu pela porcaria desse pecado? E por que esse poder desse pecado não acabou? Porque o Templo de Jerusalém fez com que ele continuasse ativo até os dias de hoje. Paulo deu uma força imensa para que isso continuasse. Os pais da igreja fizeram o mesmo. E a igreja evangélica, depois da reforma de Lutero, fez a coisa ficar muito pior. E é difícil você lutar, porque isso está instalado no cérebro, na mente, que você é um pecador. Olha, isso é uma condição de subjugar você, é uma condição de miserável, para que você não tenha força para reagir nem para lutar. Quem toma vantagem nisso? Vou te dizer dois de cara: a religião e o governo. Olha a história todinha, que se não foi sempre assim. A religião dando legitimidade para que você se torne sempre um pecador, para você se tornar submisso, para que o governo faça o que quiser. Foi assim com todos os impérios. Foi assim ao longo de todos os séculos. Foi assim durante toda a trajetória do Império Romano, com a Igreja Romana, legitimada pelo Estado e pela religião. Põe você. Foi assim com Lutero. Lutero disse: vocês têm que ler a Bíblia, agora que o Espírito Santo vai libertar vocês. 100 anos depois, estava sendo morto todos os campesinos lá na Alemanha. Por quê? Porque quando a liderança do governo viu aquilo, disse: Lutero, volta lá e diz, manda eles obedecerem aqui, senão a gente vai matar. Lutero volta para o povo lá tentando convencer: olha, não, olha, mas Deus estabeleceu também os reis, a gente precisa obedecer os reis, tá? Ué, Lutero, mas você disse que a gente tinha que obedecer a Deus? Não, é a Deus, mas através dos governantes, porque Deus colocou os governantes para nos liderar. Você entende como é que funciona? Sempre a religião dando um aval nisso. Essa doutrina do Templo de Jerusalém destruiu e destrói a vida de muita gente. Eu estou 16 anos fora do sistema religioso e eu vi o tanto que a igreja manipula. Não a igreja evangélica, mas que a religião, de forma geral, manipula as pessoas para que tenham elas sob controle. Puro controle. Você aceita que é um pecador, você aceita que é um miserável, você sempre vai estar de cabeça baixa. Sempre.
Tudo é pecado. Até tomar Coca-Cola é pecado. Usar calça jeans é pecado. Calça jeans rasgada é mais pecado ainda. É comida, é bebida, é um olhar de um lado, olhar do outro. Tudo é pecado. Os crentes vivem numa paranoia durante o dia para serem libertos desse pecado. E não são. Por quê? O sacrifício de Jesus não teria sido suficiente para acabar com esse poder do pecado? Mas aí a teologia vai inventar, não, é porque isso é no futuro. É quando Jesus vier vai acabar. Aí eu tenho uma péssima notícia para você. Se você vai ler Apocalipse, depois de tudo feito aí, o diabo jogado no lago de fogo, o pecado sendo exterminado, tudinho. Aí desce o templo de Jerusalém, que desce do céu como uma noiva ataviada. Desce. Vai se estabelecer lá em Israel, vai ter um muro ao redor. E diz que no meio da cidade vai ter uma árvore que vai dar folhas para curar. Curar de quê, gente? Se Cristo já, tecnicamente, já tinha destruído tudo, destruído o diabo, amarrado o diabo, vencido o diabo, jogado no lado de fogo, para que ainda curar de quê? Não era um novo mundo, um novo céu, uma nova terra? Você está vendo que sempre, a religião sempre vai dar um jeitinho de driblar e de manter a pessoa sempre no cativeiro. A Nova Jerusalém vai ter um muro ao redor. Mas muro para proteger de quem? Se tecnicamente o diabo já foi vencido, já foi expulso. Talvez vai vir um argumento aí teológico, né? Não, é porque há a possibilidade de ir lá na frente as pessoas se rebelarem de novo contra Deus. Gente, deixa o seu cérebro funcionar um pouco. E acordem para isso e não deixem ser manipulados pelo sistema. Porque o próprio Jesus foi manipulado pelo sistema. Já nasceu sobre pecado e já teve que ser oferecida uma rolinha por ele.